quando celebridades e digital influencers entram no debate político nas redes sociais. Este é o tema da nossa live de hoje. Eu sou Vitória Galvão, eu sou jornalista da Ascom UFPE e eu vou conversar com a querida Fabiana Moraes. Ela é jornalista e é professora do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste. Fabiana, para começar, eu pediria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu trabalho como jornalista. Você tem uma história importante no jornalismo pernambucano e brasileiro, uma pessoa que já foi premiada nacionalmente com um dos principais prêmios no jornalismo e também na sua carreira acadêmica, que você é professora da nossa universidade. Com muito orgulho. Eu trabalhei a maior parte da minha vida como jornalista, né? Eu não vou deixar de ser, né? Eu ainda sou. Mas eu trabalhei no Jornal do Comércio, né? Durante 20 anos. Foi interessante porque eu trabalhei em editorias várias, assim, né? Eu entrei estagiária no JC em 98. Antes do JC, eu passei pela assessoria da UFPE, né? Eu acho que eu só fiquei uns 2 meses. Exatamente, fui da Ascom. E aí, no Caderno C, eu acho que logo depois de um ano que eu estava lá, eu fiquei cobria muito moda, que eu também cobria já em suplementos, cobria teatro. E em 2007 eu me tornei repórter especial, que eu acho que assim, foi assim, o cargo que eu consegui de repente juntar tudo que eu tinha aprendido, sabe? Assim, eu acho que foi talvez o período em que eu me senti mais jornalista, digamos assim, né? Uma completude, porque eu gosto muito de ser repórter. Para mim é essencial assim, o trabalho da reportagem. Eu não me via fazendo outra coisa, assim, mas ao mesmo tempo eu gosto muito de edição. Então, cada vez que eu pensava num projeto, eu estava pensando já nos títulos, nas imagens e como é que ele ia ser graficamente. Eu nunca pensava as coisas descoladas, assim. Há 4 anos e meio, exatamente, eu fiz, confesso que muito despretensiosamente, o concurso. E acabou acontecendo, né? Assim, eu não estava nem. Eu decidi meio de última hora. Eu venci, assim, um pouco o medo de fazer, porque eu disse também, a experiência é importante, vou lá. E aí aconteceu, né? Assim, eu admito que foi meio que um susto. Eu disse, e agora? O que eu vou fazer? Mas eu não tinha experiência de docência. Eu tinha passado por um mestrado e um doutorado que estavam muito ligados também à minha prática jornalística. E isso foi super importante, assim, nesses anos que eu te falei que eu trabalhei como repórter especial no Caderno C, eu acho que a minha experiência no doutorado de sociologia ela foi fundamental, por exemplo, para minhas reportagens especiais naquele momento, para os Sertões, para Joyce, para Nabucco, assim, eu acho que a articulação entre academia e jornal, e jornalismo, na verdade, para mim ficou muito clara, assim, não precisava ser coisas distintas, e na verdade isso é uma coisa que até hoje, né, Vitória, tu sabe bem, a gente tem que articular melhor essa coisa do fazer e do pensar. Era quase como se o pensar é academia, o fazer é no jornal. E essa é uma questão assim de fundo do jornalismo, né? O jornalismo que não pensa não é jornalismo. Mas vindo para o tema, Fabiana, da nossa live, porque eu te chamei, porque você já tem um trabalho, uma pesquisa que tem a ver com este mundo das celebridades. E que é uma marca dessa pandemia que a gente tem percebido, né? São as celebridades, os youtubers, essas pessoas que têm um poder de influenciar nas redes sociais, participando mais, não é que não estivessem antes, mas isso cresceu, participando mais do debate político, se expondo mais, inclusive, porque muitas vezes eles são criticados. E aí a gente tem exemplos como o Felipe Neto, a Anitta, que foi discutir e até querendo aprender, né, política. Ela trouxe para o Instagram dela esse debate, eu achei bacana, porque ela se abriu do quanto ela não sabia e gostaria de aprender. A audiência delas, né, não está acostumada a vê-las, pelo menos a de Anitta, eu acho que foi uma grande surpresa, porque ela sempre foi muito cobrada até a se posicionar politicamente. Então, como é que você vê essas pessoas, né, essas celebridades, se posicionando e também participando desse debate político? Mais do que se posicionar, trazendo esse tema para o debate. A gente fala muito dessa questão dessas figuras
célebres, né, adentrando, falando sobre política, mas em nenhum momento, na verdade, é porque isso é uma forma como a gente aprendeu mesmo a ver, né, o mundo das celebridades e o mundo da política em separado. Mas as Exato. celebridades são essencialmente figuras políticas também, Uhum. né? Isso é uma coisa legal, assim, de pensar até agora mesmo, esse debate grande a respeito do texto da coluna de Lilian Schwartz a análise a respeito de Beyoncé. Eu estou, inclusive, escrevendo sobre isso para a coluna dessa semana, mas estou escrevendo também sobre a ideia entre como a ausência de crítica e uma suposta isenção do próprio jornalismo, ao não se comprometer a tentar ser isento, na verdade, uma coisa que não ocorre, né? Mas como essa necessidade do jornalismo em parecer isento acaba também celebrificando figuras ao não criticá-las. Então, ele normaliza discursos violentos. Mas isso é outra questão que depois a gente pode até debater. As figuras célebres, né, por elas terem um capital de visibilidade muito alto, elas se tornam, a partir disso, figuras políticas, né? Porque uma questão que a gente tem que se perguntar é por que que eu estou vendo essa pessoa e quem é que eu não estou vendo, por exemplo? E como é que eu estou vendo uma pessoa? A partir de que códigos ela me é apresentada? Isso é uma discussão política. É só a gente pensar, por exemplo, de que maneiras, por exemplo, historicamente, a gente foi apresentado pelo cinema de Hollywood Uhum. a figuras negras. Como é que as figuras negras historicamente apareceram? Como é que as figuras brancas? Isso aí para pegar bem uma coisa bem simplificada até assim. As figuras da política institucional, e aí eu vou colocar Obama, Jair Bolsonaro, Lula, Angela Merkel, as figuras do campo institucional, elas há muito tempo, elas articularam para si, a política articulou para si o próprio modus operandi da cultura da celebridade. Porque não, senão o campo da política não se sustenta mais. A gente pode observar isso de uma maneira positiva e também dos aspectos negativos, que sim, eles existem. Mas são campos que estão intrinsecamente entrelaçados, não, eles não se separam mais. Então, assim, quando a gente fala de celebridades na política, a gente pensa, sei lá, Felipe Neto ou Anitta falando sobre política, mas a gente tem que pensar também nos políticos se utilizando do fazer da celebridade também para conferir a ele mesmo mais visibilidade, mais autenticidade, mais Pegando proximidade com o público. uma daquela pessoa, Exatamente. no público. Nós somos uma sociedade que está muito anteparada pela cultura da imagem, pela performance. Se a política hoje não adentra esse campo também, que pessoa célebre no Brasil a gente nos últimos anos viu ser, como é que eu posso dizer, acusada de não ter carisma? Dilma Rousseff. Uhum. Dilma é uma figura interessante a gente observar, porque ela não vai articular tanto esses códigos da celebridade e ela é acusada de não ser carismática. É quase assim, como assim você não é carismática se você é célebre? Se você é célebre, você tem que ser carismático. Então a gente espera isso de qualquer figura do campo que dá Uhum. visibilidade, seja ele um presidente da República, um deputado ou uma atriz. Fábio Porchat, né? Ele, nesse Sim, período de pandemia, ele começou também a entrevistar políticos, o que foi bem foi. interessante, porque como ele atua no humor, essas pessoas puderam chegar junto de um outro público. Que outros nomes assim você vê que de repente se chegaram? Eu acho que Emicida tem cumprido um papel muito importante. Eu acho que as conversas que Pochá vem articulando, que Anitta com Gabriela Prioli vem articulando, também são igualmente importantes, sabe? Assim, Uhum. porque uma coisa que a gente acabou fazendo também, e acho que o jornalismo, depois a gente pode falar mais sobre isso, mas acho que isso tem um pouco de culpa do próprio jornalismo também. Falar sobre política, quem é que fala sobre política? Ah, política é uma coisa tratada pensando aí no jornalismo, nas editorias de política, um pouco ali de cadernos cotidianos, um pouco ainda em economia, se articula ainda o campo da política com a economia, que, claro, eles estão interligados, e pronto. O resto são outros assuntos.
Então, quem é que está nos debates da política, desse jornalismo e da economia? São pessoas que estão nos campos de poder. Quem são as pessoas que estão no campo de poder? Olha, não são as pessoas negras, geralmente, não são as mulheres, geralmente. Então, assim, esse entendimento, essa separação entre o que é política e o que não é política, primeiro que ela é uma articulação arbitrária, né? Ela é completamente arbitrária. Então, por isso, eu acho super importante que chegue a Anitta e que diga, gente, é o seguinte, eu não sei muito bem como é que funciona o campo executivo, legislativo e judiciário, não sei como funciona muito bem o STF, não sei quais são as atribuições do poder municipal em relação, por exemplo, à segurança pública, do poder estadual em relação a escolas, não sei como é que se articula, por exemplo. Ela abria assim, porque as Eu pessoas acho têm vergonha incrível. de admitir. Eu achei fantástico. Ela disse uma coisa, Fabiana, que é pura realidade. Eu estudei em escola pública. Ela disse, eu estudei numa escola pública do subúrbio do Rio. Isso não era assunto para a gente. Então, Sim, as pessoas são mantidas distantes. E há uma intenção nisso, é evidente. claro. O Cássio Carvalho falou do Luciano Huck, sim, porque tem intenções, Sim, inclusive, de entrar para a política, ser sim, candidato. sim, Aí o Bruno sim. Severo Gomes, que é professor queridíssimo, aplaudindo aqui porque você citou o Emicida, e ele cita Xuxa. Adriana Calcanhoto, o Carvalho está dizendo que o último álbum dela Bastante agora na político. quarentena é político, lembrando disso. Eu acho que principalmente o campo do jornalismo, né, que da comunicação de maneira geral, e aí eu vou falar especificamente do jornalismo, porque é onde eu tendo riscado mesmo. A gente não pode atribuir tudo a essa onda de fake news é causada por WhatsApp ou por redes, e claro, também, né? A gente tem um aparato fortíssimo que estrutura e fomenta esse fenômeno, né? Que eu não gosto de falar de fake news, que também virou tudo, né? Hoje eu prefiro falar mesmo de desinformação. E que papel o jornalismo tem isso? Porque se o jornalismo é uma área de conhecimento, por que essa área de conhecimento ela fracassa tanto nessa educação política da população? Para quem ela está falando? Para quem o jornalismo tem falado esse tempo todo? Então, as celebridades vão encontrar aí um nicho abrindo e dizendo, ó, vamos falar sobre política a partir do início. Para não ser injusta só com o jornalismo, aí, jornalismo, mas eu acho que a gente precisa ter educação política na escola. A gente precisa entender, e não falar educação política, a gente aprender, eu vou virar um liberal, eu vou virar um marxista, eu vou virar um fabianista. A gente tem que entender como é que os poderes funcionam, quais são essas atribuições, né? Quais são os papéis que uma deputada federal, que uma vereadora, enfim, a gente tem que entender que papéis essas pessoas possuem, e desde criança, a gente precisa entender, e assim, isso não pode virar uma coisa que foi uma semana engraçada na escola ali, que teve um negócio, isso tem que estar meio que isso tem que estar mais A articulado simulação no de eleição, em momento de eleição, que sempre tem, mas morre ali, normalmente. essa questão da desinformação que pega tão brava assim, né? Que desarticula tanto o campo do jornalismo, eu acho que é algo para nós jornalistas pensarem mesmo assim, dizer, putz, para que eu me comunico, afinal de contas? Para que a gente está se comunicando? Assim como a Anitta, a maioria das pessoas não conhece como funcionam esses campos do poder, como é que eles se articulam, né? O que é ter uma maioria em Congresso, o que é ter, quem é. Assim, a gente não entende tanto isso. Quando a gente entra nos jornais também, muitas vezes a gente não A entende. responsabilidade. Não, a gente entra e começa a entender qual é a responsabilidade do poder público municipal, estadual, federal. As pessoas não sabem. Continuam citando outros nomes, Chico César. Veja, cantores, eu acho que o mundo da música sempre teve muita gente engajada, né? Sim, Participando do sim. debate. Não resta dúvida em relação a isso. A gente pode citar N nomes aqui dentro da história e foram até perseguidos politicamente por conta disso. Mas tem um nome interessante, Fabiana, que eu queria que você comentasse, é a Gabriela Prioli. Entrou no debate com a Anitta e que, digamos, a Anitta levantava a questão e era ela quem, de uma forma clara, porque muitas vezes o debate é hermético e as pessoas não acompanham. Sim. Porque você pode Isso é pensar, ótimo. as pessoas não prestaram atenção. Não, tinha muita gente lá acompanhando. Então, como é que você vê essa figura de Gabriela Prioli? Assim como outros atores dessa discussão, importante no momento em que
democratiza esse debate político, assim, me parece que ela confere à Anitta um certo... Não que a Anitta precise de nenhum tipo de verniz. A Anitta é uma pessoa super famosa, super inteligente, tudo isso. Porque tem isso, né? As audiências também estão mais relacionadas, estão mais ligadas a essas tomadas de posição. Então, a partir do momento em que você se utiliza de discussões que são da pauta política para se fazer valer como celebridade, então, por exemplo, ela especificamente vai se relacionar a questões raciais em seus videoclipes, ou a questões LGBT quando se coloca como bissexual, enfim, ela se articula e publiciza esses discursos, então ela vai ser cobrada por eles também, é muito natural, né? A partir do momento em que você articula esse discurso e também que você se mostra mais próximo ao seu público de várias maneiras, seja através de live, seja através de ao vivo, que você fala ali com as pessoas no calor da hora, quase um face a face mediado pela tela, você também permite que as pessoas lhe cobrem, né? Então é isso, é um jogo de mão dupla, não é né? Não é como antes que você tinha uma interação que era de cima para baixo. Ela agora ela é bem mais horizontal do que antes. Então, nesse sentido, eu acho que ela traz também a Gabriela Prioli para dizer assim, beleza, estão me cobrando muito há anos uma postura política, eu estou dizendo que não ser política e agora eu vou aprender com vocês a entender um pouco mais desse riscado da política. Importantíssima na questão de um projeto de lei, que inclusive cobrou um deputado pernambucano, porque o projeto era dele, ele acabou retirando, que mexia com a classe artística, e também teve um relacionado à Amazônia, que ela entrou forte e, assim, ela viu o quanto o poder que ela tem, né, de mobilização, foi bem interessante. Falasse Amazônia, eu só me lembrei de uma coisa, assim, que um amigo meu fala, Gil Garcia. A Amazônia é meio que uma causa limpa também para celebridades, né? Então, assim, defender a Amazônia, Gisele Bündchen vai defender a Amazônia, são as pessoas assim, eu não quero discutir política, mas eu defendo a Amazônia. Então, assim, a Amazônia, a ecologia, que são assuntos políticos, sim, ele meio que coloca você dentro da política, mas ao mesmo tempo coloca você sem... com certa... uma maneira meio higiênica, digamos assim. É meio sem risco, né? Bruno Severo está dizendo aqui, a cultura está sendo tão atacada e muitos artistas estão se posicionando. Estou pensando aqui nas diretas já, artistas se juntavam, assim, muita gente se juntava para fazer comercial, para fazer vídeo, assim, era meio que não tem naqueles moldes, aqueles especiais, onde tem um monte de ator e atriz da Rede Globo cantando em fim de ano. Eu me lembro muito de uma coisa muito parecida na campanha 89 do PT, por exemplo. Chico Buarque, não sei o quê. Era muito parecido. Então, assim, a classe artística, de maneira geral, sempre se posicionou. Na verdade, assim, eu acho que a gente teve um gap nos anos anteriores de não posicionamento após a própria classe artística, na verdade, ser muito atacada. Também acho que aí um movimento de se reorganizar dentro do próprio campo. Receber um incentivo da Lei Rouanet, que nunca foi receber dinheiro, começou a ser assim, você recebe a Lei Rouanet, você mama na teta do governo, você não sei o quê, você não sei o quê. É isso, as pessoas não se informavam que era Lei Rouanet e já diziam que você era quase um meliante por receber algo que está dentro de uma política de cultural, né? E os youtubers são pessoas que surgiram nas redes sociais, que aí é o caso do Felipe Neto, né, e uma coisa que é interessante, Felipe Neto, de repente, domingo, estava debatendo na TV Globo. Quer dizer, o que ele fala tornou tão relevante que, eu disse, a imprensa se rendeu. O chamou para o debate, era sobre fake news, mas acabou enveredando por uma série de coisas. O que uma pessoa que não teria, em princípio, a ver com esse universo, né? Ele era entretenimento, é o ganha-pão dele, que ele ficou rico. Por que se meteu nisso aí? É impossível, numa figura que tenha milhões de seguidores, qualquer que seja, não haja estratégias de marketing envolvidas. Eu não digo nem estratégias de marketing, porque parece que você está assim, né? A gente está falando de pessoas que vivem da própria imagem, ou seja, elas são um negócio. Essas pessoas são um negócio, elas são empresas.
Mas essas pessoas são empresas e todos os seus posicionamentos, eles são estratégicos também, né? Eles são, tipo, eu vou falar mal de determinada figura, determinada artista, determinada figura política, tem um cálculo ali de quantas pessoas, sei lá, possivelmente eu posso perder, mas ao mesmo tempo quantas eu posso ganhar. Ou uma visibilidade que me vai ser conferida. Falando mal de mim, eu vou estar no debate. Então, mesmo que eu esteja falando mal de Felipe Neto, eu estou falando de Felipe Neto. E a partir do momento em que meu nome está sendo citado, em que meu nome está aparecendo, eu vou aí cavando cada vez mais isso que eu chamo de capital de visibilidade, que é um dos grandes capitais, assim, é um dos capitais mais valorosos que a gente pode ter na sociedade contemporânea. Muitas vezes não é dinheiro, é capital de visibilidade. É ele que vai nos conferir poder. É muito cansativo, às vezes, a rede social, né? Porque, assim, ela tá o tempo todo querendo que a gente se posicione e responda a tudo muito rápido. Então, uma coisa aparece, você tem que responder, se posicionar. Outra coisa aparece, também tem que fazer isso. Outra coisa aparece, a gente não pode pensar como se fosse um like. A gente precisa começar a se descondicionar disso, porque isso é algo muito importante para você pensar nessa própria cultura de celebridade e numa figura como Felipe Neto, numa figura como a Anitta, né? E acho, inclusive, que algumas alianças estão sendo construídas, na verdade, aí. Eu não acho que a aproximação dele com as TVs também se dê à toa. Imagina, é o garoto dos sonhos das próximas campanhas. É o garoto dos sonhos de qualquer político nas próximas Iria campanhas. É apoiar. ter o toque de Midas, assim, né? É muita visibilidade. É isso que eu estou dizendo. Quem não acha que visibilidade é poder, não está sabendo de nada, não está entendendo nada que está acontecendo no mundo. Fábio Leal está dizendo aqui, o mais louco desses tempos bolsonaristas é que eles conseguiram transformar em comunistas até que defendem uma causa até então tão cearestas quanto a preservação da Amazônia. É verdade. Bruno Severo está pedindo para você comentar um pouco essa questão da moda do cancelamento. Olha que muita gente boa andou sendo cancelada, hein? Nessa lógica da rede social, a gente tende a responder as coisas muito rápido, as pessoas tendem a responder as coisas muito rápido. Nós todos. Não estou colocando ninguém aqui acima ou abaixo, todo mundo responde muito rápido. A gente está reverberando desejos, falas, opiniões, né? A gente está reverberando isso, a gente está falando. E a gente precisa refletir antes de falar. A gente não precisa ficar falando tudo, né? A gente acabou perdendo esse filtro. E aí esse tipo de atitude não reflexiva vai, obviamente, a uma série de problemas. Entre eles, há uma questão que me parece muito autoritária e muito moralista, muitas vezes, que está impregnada dentro dessa ideia do cancelamento. Por outro lado, as pessoas que tendem a reclamar mais dessa ideia de cancelamento são justamente pessoas que tiveram durante muito tempo habitando os espaços de poder sem serem questionadas. Então, assim, eu vejo, por exemplo, muitos jornalistas meio não interessados ou acham muito engraçado, ou acham bobo, superficial, que as pessoas que têm um debate político com a Anitta ou com outras figuras que estão relacionadas a uma cultura pop menos tecnicamente politizada, como a do Emicida, por exemplo. E isso também não é verdade. Ela é tão politizada quanto. Não estou falando de Anitta, de Emicida, ou de figuras específicas. Estou falando das discussões, são discussões igualmente políticas. Então, o que eu percebo é que, assim, as reclamações sobre cultura do cancelamento. E uma coisa que a gente observou, e quando eu fiz uma pequena pesquisa no dia para falar, é que todos os textos que eu estava lendo eram textos de homens brancos sobre cultura do cancelamento. Os homens brancos vão falar sobre cancelamento e devem falar? Sim, claro. Mas me chama muita atenção, nesse momento me chamou muita atenção que essa especificidade surgisse, sabe? Então, assim, várias das discussões, elas são extremamente necessárias para que a gente tenha um avanço político e social de fato acontecendo. Então, por exemplo, pegando agora esse último caso, quando você tem as pessoas dizendo para Lilia Schwartz que ela comete um erro a partir do momento em que ela assume uma postura professoral, digamos assim, sobre a forma com a qual Beyoncé aparece, e é isso, né? Quando eu estou falando de Beyoncé, eu não estou falando só de Beyoncé. Eu estou falando de bilhões de pessoas. Eu estou falando de muita gente. Então, quando eu digo assim, você deveria sair da sua sala e fazer tal coisa, isso é algo que é muito pertinente
a um Brasil no qual as pessoas brancas se acostumaram a mandar, né? A dizer o que as pessoas pretas precisam fazer, como é que elas devem se comportar. Isso é muito comum, isso não é um traço de Lilia ou de X ou do Y. Isso faz parte da forma com a qual o Brasil se socializou. Você tem aí um debate a respeito da própria formação social brasileira que está implícito na discussão que Beyoncé está no meio, né? E aí, assim, quando a gente chama atenção nisso para a Lilia, não é cancelar a Lilia. Eu não vou cancelar a Lilia. Eu acho que uma coisa é dizer, Lilia, ó, vamos discutir isso aqui, porque isso aqui é uma derrapada tua, presta atenção, tu é uma pessoa que estuda relações raciais. Eu não conheço ninguém que não cometa erros, não conheço ninguém, e acho que quando a gente comete erro, a gente precisa reconhecer e ir a público e falar, me desculpa. E vida que segue, né? E eu acho que aí ela aprendeu algo muito importante, e eu acho que isso mostrou pra gente, né, como mesmo pessoas que estão relacionadas a uma discussão como essa, né, derrapam. A gente criou a cultura da perfeita, fada sensata, zero defeitos, tudo isso. Isso é muito ruim, né? Nós cometemos erros, assim, isso é outra questão que a gente precisa se desentronizar as pessoas, as figuras públicas e a gente mesmo. Nós cometemos erros e elas cometem erros. E a gente vai ter que cumprir os debates sem uma postura autoritária de calar o outro. A gente vai ter que debater com o outro. Fabrício, o que vocês acham dessas celebridades que se aproximam de comentadores políticos como a Anitta e Gabriela Prioli? Acha que esse debate é ampliado ou simplificado demais quando rola nessas lives? Se o debate e aquela coisa que a gente estava falando, se é superficial. Ele falou um pouquinho, você já tinha falado de Gabriela e Anitta. Você acha que o debate é superficial na live? Por ser uma live? Também não acho, não. Não, porque a gente acaba voltando um pouco para aquilo, né? A gente vai separando, né? As pessoas que têm realmente um debate profundo e aqui tem debate superficial. Numa sociedade, assim, que tem um léxico político, às vezes, tão precário, né, que é a nossa, vamos então começar do começo mesmo. Vamos falar sobre política, iniciando o que são os poderes, quem são as pessoas, quais são as atribuições. Eu acho que é isso mesmo, assim, não é ser superficial, não. Esse é um espaço que o jornalismo não ocupou. Esse é um espaço que o jornalismo, inclusive, achando que precisava se relacionar com figuras específicas e ter um debate mais, sei lá, menos superficial, acabou, né? Na verdade, a função do jornalismo é comunicar, né? Eu não estou falando que a gente tenha que ter um debate raso e usando essa palavra superficial, né? Mas a comunicação simples e eficiente, ela pode ser extremamente profunda. Eu já vi reportagens incríveis sendo feitas em quadrinhos. Eu já vi aulas maravilhosas sendo realizadas através de uma brincadeira, né? Eu estou pensando aqui, por exemplo, no dramaturgo Augusto Boal, né, que já faleceu. Mas, enfim, Boal era um cara que pegava essas coisas do dia a dia, sabe, assim, de estar na venda, na parada de ônibus, dentro do ônibus, no metrô, e nesses espaços ele mostrava como esses espaços eram políticos, como as discussões políticas eram pertinentes a todos. O jornalismo não fez isso. Fabi, temos 8 minutos. Eu gostaria que agora, com toda a tua experiência jornalística que você está levando aí para as suas aulas, eu queria que você falasse um pouco do que é que você está fazendo na extensão durante esse período de pandemia. A gente não poderia deixar de tocar nesse assunto aqui. Assim, no início da pandemia, eu tenho 2 projetos de extensão atualmente, né? Na verdade, eu toquei 3 esses dias. A universidade descobrindo que tem internet, né? Como a gente viu aí numa coluna super injusta. Eu inicialmente, né, no começo da pandemia, eu toquei o Moderno Popular, que é um projeto que eu desde 2016 eu venho tocando, que é derivado de uma disciplina, né, que é Comunicação e Culturas Populares. É um tema que eu gosto muito, você sabe, assim, eu gosto muito de discutir Nordeste, visibilidade, estereótipos, modernidade. Então, no começo da pandemia, eu fiz uma série de lives, assim, fiz a primeira com Ciba, que era discutindo de maneira mais geral mesmo, assim, o que é Nordeste, né, essas imagens de Nordeste. E aí depois eu fiz uma série só entrevistando mulheres jornalistas e coberturas da pandemia. Finalizei essa etapa do Moderno Popular, que eu vou retomar
talvez daqui a um mês. E aí comecei a tocar o Reportagens Especiais, que está dentro, né, esses projetos são todos dentro do Observatório da Vida Agreste, que é um laboratório que eu estou coordenando e Sheila Borges está na vice-coordenação. O Reportagens Especiais também é um projeto que eu toco há mais tempo e, na verdade, assim, a gente passa, sei lá, 6 meses fazendo uma apuração, várias pessoas, para ter um produto final a cada semestre. Só que na pandemia isso não ia acontecer. Então, o que é que a gente percebeu? A gente há muito tempo, né, Vicky, sabe disso, a gente perdeu muito de cobertura nas cidades do interior de Pernambuco e do Brasil, de maneira geral. Quanto mais no interior. O que a gente fez foi, a gente tem um contexto de pandemia que as pessoas não podem estar saindo de casa, tudo isso. Hoje um pouco mais, mas principalmente no começo são 3 repórteres, iniciamos com 3 repórteres, que é Laiane Lima, Maria José Souza e Jéssica Amorim. Jéssica mora em Flores, Laiane Lagoa dos Gatos, Mari em Surubim. E a gente começou a falar o que é que estava acontecendo nessas cidades especificamente, que outras realidades estavam acontecendo. E aí, quando a gente percebeu, assim, a pandemia estava meio que se estabilizando na capital e tocando terror justamente nas cidades do interior. A gente fez agora uma parceria com a Marco Zero. Então, a gente vai começar a também publicar as matérias com a Marco Zero, isso vai ser bem, bem legal. O Observatório da Vida Agreste fez essa parceria e é bem importante para a gente também na universidade, porque a gente publiciza. Exatamente. É meio difícil, porque num contexto, né, sem tanto material, esse contexto da pandemia, sem tanta estrutura de fotografia, tudo isso, é difícil, mas assim, a gente está tocando. Fabiana, eu te agradeço imensamente pela participação, conversa maravilhosa, é um assunto que tem panos para as mangas e para muita pesquisa. Vicky, obrigada também. Me chamem sempre que eu puder, quero conversar e acho que a universidade tem que se abrir, está se abrindo, está aberta a conversas que não acontecem dentro de uma torre de marfim, distanciadas da comunidade. A gente está com a cara no sol e há muito tempo. Eu acho que talvez essas lives também sejam muito interessantes para que a gente mostre isso de uma maneira mais clara, né? Mas, assim, muita gente curtindo, porque são assuntos que muitos nem imaginam que estão na academia. Muito obrigada mais uma vez. Beijo grande, querida. De nada, Vicky. Beijo a vocês. Obrigadíssima. Tchau, gente. Tempo encerrado. Beijo.